A graça e a paz, irmãos. Motivo de alegria estar mais uma vez aqui na casa do Pai. Motivo de alegria poder ver todos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Sabemos que alguns dos nossos irmãos estão viajando, porque nós estamos aí, num feriado prolongado. Acho que o maior feriado do ano, Acho que é o mês, aí é o feriado do Carnaval. Mas eu estou feliz, porque você escolheu estar na casa do Pai nesta noite. E a palavra do Senhor diz que melhor é estar na casa de Deus do que em qualquer outro lugar. Então não existe outro lugar que eu possa estar que seja melhor do que estar na casa do Pai. Quantos trouxeram suas Bíblias aí? Amém? Levanta sua Bíblia aí. Quero ver. Quem trouxe a Bíblia? A Bíblia. Amém? Que maravilha. Queridos, tenham o hábito de trazer a Bíblia para a casa do Pai. Hoje em dia as pessoas têm usado o aplicativo e assim, não tenho nada contra o aplicativo, ele pode ser usado, não tem nenhum problema. Mas ter a Bíblia, carregar a Bíblia, ler na Bíblia, faz muita diferença mesmo. Às vezes os aplicativos, tem alguns que a Bíblia, certinho ali. Alguns fazem algumas traduções, mas livro é livro. Qualquer livro é livro. Mas este é o livro dos livros. E é este que nós devemos carregar. É este que nós devemos estar com eles. Mas a Bíblia, em qualquer lugar, ela será respeitada e deverá ser respeitada. E nós devemos ficar felizes e gratos pela oportunidade de nós estarmos num país onde nós podemos carregar a nossa palavra, a nossa Bíblia, onde nós podemos levar, onde nós podemos ter 2, 3, quantas Bíblias nós quisermos, nós podemos ter. Há algum tempo atrás, aquele grupo lá no Afeganistão, o Hamas, quando eles tiveram um tempo sem agir naquele lugar, assim que eles começaram a agir novamente, eles começaram a parar as mulheres, e eles olhavam nos celulares e viam aquelas que tinham o aplicativo da Bíblia. E aquelas que tinham o aplicativo, elas eram mortas, elas eram decapitadas. Isso é coisa que realmente aconteceu e continua acontecendo. Para que vocês possam entender que a Bíblia sempre será a Bíblia em qualquer lugar que ela esteja. Tanto ela física aqui, quanto ela ali no aplicativo. Mas pessoas perdendo a sua vida porque simplesmente estavam com o aplicativo baixado no celular. Nós temos que ser felizes e realmente sermos gratos pela oportunidade de podermos ter a palavra de Deus. Amém? Então, quando vir à igreja, traga a sua Bíblia. Queridos, feche os seus olhos mais uma vez, porque eu quero orar mais uma vez nesta noite. Senhor, nós somos a tua igreja reunida neste lugar. Eu sei que aquilo que tem sido preparado nesta noite, para continuar a ser falado aqui aos nossos corações, não possa ser de mim, mas possa ser do teu Espírito Santo. Meu Pai, que a tua palavra possa penetrar nos nossos corações e possa fazer diferença em nós, ó Pai. Oh, Senhor, que a tua palavra venha com autoridade e com ousadia nesta noite, Senhor. E que a tua palavra possa, meu Pai amado, mexer aonde precisa ser mexido. Oh, Senhor amado, que haja mudança em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, alcança, Senhor, não somente os nossos irmãos que estão aqui no templo, mas alcança aqueles, ó Pai, que estão também participando deste culto através da internet. Aqueles que talvez ouvirão esta mensagem nos próximos dias. Meu Pai, a tua palavra é viva e a tua palavra é eficaz e ela é mais penetrante, ó Pai amado, do que qualquer espada. Ó Senhor, e que haja a penetração nesta noite em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar com vocês nesta noite e o tema desta mensagem é crescendo em meio às adversidades. Crescendo em meio às adversidades. Eu estava observando, para quem está no grupo das irmãs aí, toda hora o pessoal está postando uma sementinha. Nós começamos a fazer um trabalho com as mulheres este ano, nós vamos provavelmente até junho.
E nós estamos estudando a devocional Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinelli. E a base dessa devocional, ela fala sobre a semente, que tudo começa na semente, e a semente precisa cair na terra, ela precisa morrer para que depois ela possa germinar e ter vida. E nós estamos acompanhando, né, esse processo. Mas o Espírito Santo de Deus é tão tremendo que ele vai falando aos nossos corações e eu estou orando ao Senhor e estou preparando algo, né, dentro daquilo que a gente está fazendo para compartilhar com as irmãs na quarta-feira. Vou compartilhar aí uma mensagem muito rápida que eu vou compartilhar para as irmãs para os trios de parceria. O que é os trios de parceria, pastora? Nós separamos as irmãs em de 3 em 3, trios de parcerias, para que elas possam se reunir até... Aí, gente, eu vou dar para vocês até a quinzena de março, porque a gente tem um mês pequeno aí, mas a intenção é que elas tenham aí, durante um mês, a oportunidade de se reunirem de 3 em 3, seja onde elas quiserem. Quer se reunir aqui na padaria, tomar um café junto, quer se reunir no prédio, porque você tem um espaço ali no prédio, quer ir na casa da irmã, como vocês aí, como trio, desejar, para partilhar aquilo que o Senhor tem falado, para conversar, para caminhar junto. Então eu estou ali olhando e eu estava observando, todo dia a Agatha está cuidando da plantinha dela, porque ela participou ali com a gente, e eu não plantei, porque não sobrou terra, tá? Então eu estou junto com a Agatha, mas a Agatha, ela lembra que tem que colocar um pouquinho de água, ela lembra que tem que colocar um pouquinho no sol, depois que tem, né? E ali está crescendo. E eu fiquei olhando para aquela planta, fiquei olhando, fechando, nossa, Agatha, tem 1, tem 2, nossa, quantas sementes? Coloquei 3, mãe, 3 sementinhas, né? E as 3 sementinhas que ela colocou, germinou. Tem gente que colocou 2, 3 e ainda não germinou nenhuma, né? Mas as 3 dela germinou. E eu estava olhando para aquilo lá e observando. E eu falei, poxa, o que será que aconteceu com aquelas que não germinou, né? O que será que aconteceu? Agatha, você tem certeza que é 3 sementinhas que você pôs aí? Ela falou, mãe, 3. Ah, então tá ótimo, 3 cresceram. Quantas vezes nós colocamos, ou nós olhamos, né? E no meio das sementes, quando a gente vê crescendo, e no meio delas a gente vê que para que uma se sobressaia, no meio ali tem que ter muita força para a coisa acontecer. Né? Quem gosta de plantar, de ver essas coisas, tem que ter muita coisa para o negócio florescer. E no meio ali, às vezes, né, faltando adubo, às vezes pouca água, uma erva daninha, tem que ter a força para crescer. E onde eu quero chegar com isso? O Senhor começou a falar no meu coração sobre as adversidades. O Senhor começou a me falar que assim como é difícil para que uma semente que é plantada possa crescer, possa germinar, possa lhe dar o fruto, possa fazer, é preciso enfrentar a dificuldade para morrer e depois nascer. É preciso enfrentar a dificuldade para que as coisas aconteçam. E nesta noite eu quero te dizer que nós podemos crescer em meio às adversidades. Eu e você podemos crescer em meio às dificuldades, em meio às situações, em meio às coisas que nos acontecem, nós podemos experimentar um crescimento. E este crescimento é um crescimento espiritual, que é o primeiro crescimento que nós devemos vivenciar e correr atrás. Mas também é um crescimento pessoal, é um crescimento profissional, é um crescimento. Porque no meio da adversidade, quando eu e você olhamos para Deus, quando nós olhamos para Ele, no meio da adversidade, nós podemos vivenciar este crescimento, porque quem é aquele que nos dá o adubo, quem é aquele que está pronto ali, quem é aquele que faz? É o nosso Deus, é Ele. A água que nós precisamos, como a planta precisa, o adubo que nós precisamos, como a planta precisa, tudo isso vem de Deus, tudo isso vem dEle. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. É um texto bastante conhecido, Romanos 8, 28. Eu quero ler já. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Queridos, cada problema que nós enfrentamos na vida é uma oportunidade
para construir o nosso caráter. Cada problema que eu e você enfrentamos é uma oportunidade para construirmos o nosso caráter. Todo problema, quando está sendo dirigido pelas mãos de Deus, tem a proposta de melhorar a nossa vida. Todo problema, quando está sendo dirigido pelas mãos de Deus, tem o propósito de melhorar as nossas vidas. Eu quero trazer uma citação aqui. Eu não sou muito de usar citações, mas eu quero trazer. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. Então, veja bem. Acho que é Rick Way. Eu não sou boa em inglês. Deus mandou estudar, ainda não fui, né, Renata? Oh, meu Deus. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. Sabe quando as coisas estão acontecendo? Quando, vem aquele turbilhão, quando situações você precisa enfrentar, quando as adversidades acontecem, tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar. Mas o que é que esta dificuldade, o que esta adversidade, o que este problema vai deixar dentro de você? Como você vai se comportar com este problema? Como será o seu caráter? Será que quando você passa por uma dificuldade, por uma adversidade, quando é algo que está ali provando você, quer seja dentro da sua casa, dentro da casa de Deus, seja dentro do teu trabalho, seja na tua escola, na tua faculdade, o que isso vai fazer, no que isso vai modelar ou vai moldar o seu caráter? Será que eu e você vamos continuar íntegros com o nosso caráter, íntegros como cristãos, como servos do Senhor? Será que no meio das adversidades nós ainda vamos continuar firmes? Será que no meio das adversidades, eu e você, ainda as pessoas podem olhar para nós e reconhecer em nós que nós somos cristãos, que nós somos servos do Senhor? Porque muitos no meio da adversidade, no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das coisas que acontecem no dia a dia, aí você começa a olhar e você não reconhece ali um servo e uma serva de Deus. Você não reconhece alguém que olha para o alto e está confiado em Deus. Parece alguém que nunca ouviu falar de Deus. Parece alguém que não conhece esta palavra verdadeira, que não anda segundo esta palavra. E o Senhor quer nesta noite falar ao meu e ao seu coração. Paulo disse, lá em Romanos 5, de 3 a 4, sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz o caráter. Sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz o caráter. Meus queridos, a Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. A paciência produz, a paciência faz, ali produz o caráter. Então, nós sabemos que haverá tribulações, nós sabemos que haverá dificuldades. E, meus queridos, nós estamos vivendo num momento em que as dificuldades e as tribulações não vão diminuir, elas vão aumentar, elas vão aumentar. A cada dia mais nós vamos passar por essas situações, a cada dia mais nós seremos perseguidos porque somos servos de Deus, seremos perseguidos. Vai chegar um momento em que você será perseguido exatamente como eu estou contando o que aconteceu com aquelas mulheres. Você não poderá carregar a palavra de Deus, você não poderá levar nem sequer um aplicativo que tenha ou que fale algo que vá envolver o evangelho. Nós sabemos que isso vai acontecer, essa tribulação nós sabemos que ela virá, mas é como eu e você vamos nos comportar durante essa adversidade, diante essa dificuldade. O Senhor
está alertando a mim e a você. O Senhor está alertando a igreja. O Senhor está alertando e dizendo: não é tempo de brincar. Não é tempo de você achar que ser servo ou ser cristão é somente estar na igreja, nos cultos, participar da Santa Ceia, fazer parte de um ministério, de uma liderança. O Senhor nos chama para termos uma atitude, para termos um caráter cristão. O Senhor nos chama para que haja em nós mudança, diferença, onde alguém olhe para você e reconheça em você que você é um deles. Alguém olhe em você no teu trabalho e diga: este eu sei, este é diferente. Algo tem em você, algo tem em você. Alguém olhe para você, alguém que está aí, que é o seu vizinho, e reconhece: essa aqui é uma casa de servos de Deus, ali é uma casa de cristão, é um lugar onde, se eu precisar, eu sei que eu posso correr, porque eu vou encontrar aqui um apoio, algo espiritual, algo que vai fazer diferença. Ao contrário, nós temos nos igualado às pessoas que estão no mundo. Nós temos nos igualado, nós temos estado igual a eles. Só nos tornamos diferente quando saímos para vir ao templo. Só nos tornamos diferente quando estamos no templo. Aí é como se vestíssemos uma capa de santidade, ou uma capa onde nós estamos mudando. E o Senhor não deseja isso. O Senhor nos chama para ter diferença. Amém, irmãos? A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, parte A do versículo. Você pode abrir aí. Essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que o ouro. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, parte A. Essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que o ouro. Meus queridos, qual é a dificuldade que você está passando hoje? Qual é a sua dificuldade? Você pode agora parar um momento e você pode dizer ao Senhor: Senhor, esta é a minha dificuldade. Você conseguiria aí parar e ver o Senhor agindo nessa dificuldade? Qual é a sua dificuldade? Preste atenção. Qual é a dificuldade? Você está passando por uma luta? Qual é a sua dificuldade? É uma enfermidade que você descobriu? É uma enfermidade que não há cura? Qual é a dificuldade que você está passando? Você está passando uma dificuldade dentro do teu lar? É a conversão de um ente querido? Talvez alguém da sua família está internado, está desenganado. Talvez você está dizendo: a minha maior dificuldade é que eu não consigo uma porta de trabalho para trabalhar. Eu não tenho como me sustentar. A minha maior dificuldade, eu estou trabalhando, mas existe uma grande perseguição dentro do meu trabalho. A minha maior dificuldade é aquele que agora chegou lá e agora está mudando tudo, e agora está isso, e agora está aquilo. Qual é a sua maior dificuldade? O Senhor te pergunta: qual é a sua maior dificuldade? E aí o Senhor mesmo, nesta noite, quer responder a você. Você consegue ver o agir de Deus nessa dificuldade? Você consegue olhar que é Ele mesmo trabalhando ao seu favor para o seu crescimento? Será que você consegue parar e visualizar essa dificuldade, e visualizar essa situação e olhar e ver: é o Senhor trabalhando para que o seu propósito possa se cumprir em mim? É o Senhor trabalhando para que eu possa crescer. É o Senhor trabalhando para que eu possa aprender. É o Senhor trabalhando, é o Senhor fazendo. Olhe para a sua dificuldade. Muitas vezes nós somos apertados, somos até esmagados em situações que nós não sabemos como nós vamos fazer ou por onde nós vamos correr. Quando nós pensamos em situação de trabalho na área financeira, parte profissional, quantas pessoas só correm para fazer uma segunda faculdade ou uma pós-graduação quando a empresa chega e fala: ó, se você não fizer, te mando embora. Ou fala assim: ó, se você não fizer, tem outro que vai tomar teu lugar. Aí você corre e vai fazer. O que é isso? É o Senhor agindo e operando, sabe por quê? Porque se você sabe o que tem que fazer e não faz, aí Ele coloca um jeito para você entender que Ele está mandando você fazer. Você quer crescimento? Você quer evolução? Você quer tudo isso? Só que você não paga o preço, né?
Muitas vezes nós queremos, mas nós não pagamos o preço para nós alcançarmos aquilo. Aí o Senhor tem que, vou agir, vou entrar em ação. O que eu vou fazer agora? Vou apertar esse camarada aqui, vou apertar essa pessoa, vou colocar alguém ali no calcanhar dele ou no calcanhar dela, vou colocar alguém ali para que ela ou para que ele possa entender o que eu estou fazendo. Quantas vezes isso é necessário? Quantas vezes você só se mexe para fazer algo quando você vê que não tem mais jeito? E o Senhor está dizendo aqui, qual é a sua dificuldade? Você conseguiria parar e ver nela o agir de Deus? Ele mesmo trabalhando a seu favor para o seu crescimento. É Ele que está trabalhando ao seu favor. Para de reclamar, para de murmurar, para de perguntar. O Senhor está trabalhando ao seu favor. O Senhor está trabalhando para que você cresça. O Senhor está trabalhando para que você se desenvolva. Meus queridos, quando nós chegamos dentro da casa de Deus, quando nós falamos com alguém, quando nós estamos ensinando, quando nós estamos dizendo, olha, é assim que faz, é desse jeito que faz, essa maneira que você passou não é muito assim. A gente está ensinando, está fazendo com que você cresça. Às vezes tem muitos que não gostam, tem muitos que você não pode dizer nem nada. Muita gente quer desse jeito. Mas eu vou dizer a vocês, eu não tenho nenhum problema em ser corrigida. Nunca tive problema em ser corrigida. Desde que seja com educação, desde que seja da forma certa. Porque você não deve corrigir alguém na frente dos outros. Você não deve se levantar ou expor nenhuma pessoa. Mesmo que você seja líder, mesmo que você esteja acima, da forma que você tiver, você tem que saber como você corrige. Chama em particular, conversa, fala, explica. Tem que ter essa sabedoria. Mas eu não tenho problema. Porque em tudo aquilo que o Senhor tem me feito chegar, em tudo aquilo que o Senhor tem me feito evoluir, é porque eu tenho os meus ouvidos prontos para ouvir aqueles que querem me ensinar. É porque eu tenho um coração de aprendiz. E eu quero te dizer nesta noite, tenha este coração de aprendiz. Tenha este coração pronto a entender, a ver que aquela pessoa sabe mais que você e você quer aprender, aprenda. O Senhor sempre vai colocar. Existem pessoas que estão até abaixo, mas que o Senhor usa. Então ouça, porque o Senhor usa até uma criança para nos ensinar. O Senhor usa até uma criança para falar conosco. E muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos porque nós nos achamos. Porque nós achamos que não tem ninguém para falar. E aí você deixa de perder, e você perde a oportunidade de crescer. Você perde a oportunidade que o Senhor está usando pessoas para o seu crescimento. Queridos, Paulo afirma lá em Romanos 8,17. Iremos passar pelo que Cristo passou, se enfrentarmos momentos difíceis com Ele. E então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Romanos 8,17, vou ler aqui. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para quem te... estou lendo Romanos 8,17. Isso, Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então Paulo afirma aqui, iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentarmos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Queridos, as adversidades não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas, ao passarem aí por momentos de dificuldade na vida, tornam-se ainda mais amargas, em vez de melhorar. Existem pessoas que nunca crescem, porém o segredo para alcançar o ideal pretendido aí por Deus em dias de adversidade é reagir de maneira positiva aos problemas da vida. É reagir de maneiras positivas aos problemas da vida. Então, como eu posso crescer em meio às adversidades que eu estou enfrentando? Eu quero pontuar com vocês aqui. Como eu posso crescer em meio às adversidades que eu estou enfrentando? Primeiro, acredite
que é o plano de Deus e que o plano de Deus é bom. Jeremias 29:11. Deus sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O Senhor, Ele disse o seguinte aqui em Jeremias: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a você uma esperança e um futuro. Então é Ele quem conhece, é Ele quem sabe. Então, para crescer em meio às adversidades, primeiro ponto, acredite que o plano de Deus é bom. Acredite, por mais que você olhe, por mais que você observe, talvez você não ache que seja, eu quero te dizer, acredite que o plano de Deus é bom. Porque aqui está dizendo em Jeremias, porque sou eu quem conheço os planos. É Ele quem conhece, é Ele quem sabe, é Ele. E aqui Ele está dizendo que Ele tem o desejo de fazê-lo prosperar e não quer causar danos. Planos de dar a você uma esperança e um futuro. Então está com dificuldade, está na adversidade, está com problema, olhe para este problema agora e reconheça, acredite que são os planos de Deus. E o plano de Deus é bom para te dar um crescimento, para te dar um futuro. Se está apertando, se a coisa está difícil, Deus está dizendo, eu estou prometindo, eu estou fazendo, porque eu quero que você cresça, eu quero que você evolua, eu quero que você faça isso, você faça aquilo, vai estudar, vai fazer aquilo outro, vai se mexer, vai se mexer, porque eu quem estou permitindo. José compreendeu esta verdade quando, falando lá aos seus irmãos que o havia vendido como escravo. Vocês sabem da história que José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E depois que ele se tornou lá, o próximo depois de Faraó. Depois que ele tinha toda a autoridade, os irmãos dele tiveram que estar ali para conseguir alimento. E quando ele se revelou aos irmãos, os irmãos pensaram, agora estou perdido. Porque, agora ele é a autoridade, nós agimos mal com ele e agora é o momento dele se vingar de nós. Mas aqui diz, José compreendeu esta verdade que eu estou querendo dizer a vocês nesta noite. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Olha que coisa maravilhosa. Talvez você está achando que o que aconteceu ou está acontecendo com você é um mal, mas é o Senhor que está trabalhando para preservar. É o Senhor que está trabalhando porque Ele tem um futuro lá na frente. É o Senhor preparando. Então olhe, tenha a visão diferente. Talvez a sua visão no problema que você está enfrentando está uma visão pessimista. Talvez a sua visão seja uma visão de que agora acabou tudo, agora não vai dar mais jeito, eu vou correr, eu vou fugir. E o Senhor está dizendo, não, eu vou tornar em bem o mal que está sendo feito para você. Eu vou tornar em bem, meus queridos. Somente o nosso Deus pode fazer isso. Somente Ele pode pegar algo que nós olhamos para nós e vemos que é um mal, algo que estão fazendo contra nós, e Ele se torna isso em bem. Ele torna isso em bem. Ele torna isso em bem. Meus queridos, eu trabalhava numa empresa e existiam algumas pessoas que não gostavam muito de mim. Mas não gostavam pelo simples fato de que eu era evangélica, que eu era cristã. Tentavam fazer de tudo para que alguma coisa acontecesse, para que eu pudesse cair, ou para que eu pudesse apontar e dizer, a filha do pastor, olha o que ela está fazendo. E eu sempre trabalhei 10 anos nessa empresa, tá? 10 anos. E eu sempre procurando dar o melhor, o bom testemunho. E uma pessoa, para ela diz, lançou uma maldição. Ela disse que ela ia fazer algo que com certeza absoluta eu não me levantaria mais. Nem voltar para a empresa eu voltava mais. Ia mexer os pauzinhos da maneira que vocês entendem como eu estou dizendo.
e que nada, né, já estava consumado. Eu não voltava mais para a empresa. E foi mexer os pauzinhos. Isso eu fiquei sabendo depois. Num domingo aqui, nós tínhamos escola dominical na igreja, eu morava aqui em cima, eu subi, e eu tinha uma cachorrinha que era bravinha. Quem aqui é bem velho na igreja sabe, né, que eu tinha uma cachorra laica, e era uma cachorra brava. Entrava né, a Aline está dando risada, porque ela deu muito carreirão na Aline. Entrava no reduto dela, ela avançava. E aí meu pai tinha me pedido, desfaça da cachorra, porque aqui convive muitas pessoas, as pessoas podem subir lá. Então, assim, eu permitia a cachorra, mas não sabia que ela era tão bravinha, né? Porque eu peguei ela pequenininha. Aí meu pai falou, desfaça da cachorra, porque não dá para ter. Eu falei, ai pai, mas poxa, né? Aí meu pai tinha dado a ordem. Aí eu arrumei uma maneira de desfazer da cachorra. Aqui atrás, para quem conhece, tem uma viga grande que faz parte da casa lá de cima. E antes de eu me casar, era o meu quarto, tinha uma janela e eu podia pular para o outro lado, pulava nesse espaço, é um espaço pequeno de viga. Aí eu pensei, vou colocar a casinha da cachorra lá. E aí não vai ter, porque a cachorra não vai pular. Então, todo dia que tinha culto, o que eu fazia? Pegava a cachorra, pulava para o outro lado da janela e colocava a cachorra na casinha que eu arrumei lá. E nesse domingo, eu desci para a escola dominical, papapá, depois o pessoal ficou conversando aqui, e eu estava escutando a cachorra latir. Eu falei, deve estar com fome, não dei comida para ela. Eu subi, mas eu subi muito rápido, pulei a janela. Quando eu pulei a janela, eu caí. Eu caí, não sei como eu caí, a cachorra achou que eu estava brincando e veio para cima de mim, papapá. Sei que, resumindo, eu fraturei o cóccix. Eu fraturei o cóccix. E foi exatamente na semana que a pessoa disse que ia mexer os pauzinhos e eu não voltava mais para o trabalho. Eu fraturei o cóccix. Tive que informar de que eu tinha fraturado o cóccix. Provavelmente ia ficar vários dias em casa, pelo menos uns 10 dias em casa, né? Porque não tem como. O cóccix você não tem como colar, você tem que esperar. Você não vai lá, você não faz cirurgia, você não faz nada, tem que esperar ele colar. E, queridos, Deus transforma o mal que querem fazer a você em bem. E Deus fez algo maravilhoso. Transformou um bem que eu estou carregando até hoje. Para quem não sabe, conheci meu esposo pela internet. Ele não gosta que conte, mas eu conheci ele pela internet, por um aplicativo. Meninas, nem corram atrás, tá? Porque, isso aí... Olha, eu tenho 16 anos de casado, então era uma probabilidade muito pequena de acontecer. Mas nessa semana que eu fiquei em casa sem ter o que fazer, que eu não podia andar, não podia fazer nada, só podia sentar, juntei com a Karina para ficar mexendo na internet, né? Num computador que a gente nem sabia mexer direito. Nós não sabíamos mexer. Dona Karina, que não está aqui hoje, senão ela ia dizer, entrou num aplicativo. Entrou num desses sites de relacionamento, mas ela não ia se inscrever porque ela era, né? Ela já era noiva, vai escrever o quê? Foi lá e fez o quê? Colocou a irmã. Foi lá e me inscreveu, sem a minha ordem. Mas aí a gente passou a brincar com aquilo, a olhar, a ver, achar engraçado. E durante essa semana, meu marido estava de férias, porque ele trabalhava à noite, e eu estava em casa. Eu jamais o encontraria na internet em lugar nenhum. Por quê? Porque nunca nós estaríamos no mesmo horário. E Deus permitiu, vou encurtar, Deus permitiu com que eu o encontrasse, né? E olha que bem, que Deus maravilhoso que Deus fez, olha, O que aconteceu? O Senhor transformou alguém que desejava o meu mal em algo que foi o bem para a minha vida. E mais, esta pessoa, quando eu voltei a trabalhar, essa pessoa sofreu um acidente atravessando a Avenida Paulista, se quebrou inteira. Simplesmente atravessando a Avenida Paulista às 7 da manhã. E ficou sem poder sair de casa, sem poder fazer nada. Quando eu fiquei sabendo da situação dela, eu me juntei na empresa. Gente, vamos ver, ela está precisando de alguma coisa, como é que está? E aí eu corri, não sabia de nada. Eu simplesmente fiz aquilo que como servo, que como cristão, e aquilo que Deus coloca no meu coração. E eu falei, ela era manicure, eu fui lá, falei com cliente, falei com um monte de gente, juntamos dinheiro, fizemos compra, e eu fui lá levar na casa dela, lá no Capão Redondo. Eu fui lá levar. Quando eu cheguei lá, junto para entregar, ela olhou para mim e começou a chorar. E quando ela começou a chorar, ela falou, como as coisas acontecem. Eu quero te contar, porque é isso, 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 isso e isso. E agora você vem aqui. E o Senhor me deu a oportunidade de pregar a palavra para aquela mulher. E o Senhor me deu a oportunidade de ganhar aquela mulher para Cristo.
E eu glorifico o nome do Senhor, porque ela continua no caminho, ela continua. Então, meus queridos, é Deus, é na adversidade, é na luta, é na dificuldade. Mas o Senhor, quando Ele tem que fazer, quando Ele tem um propósito para agir, quando Ele quer agir, Ele faz através de nós. Ele faz em nós e através de nós. Mas nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar dispostos. E aqui a palavra do Senhor diz, né? José compreendeu esta verdade. Será que você compreende essa verdade nesta noite? Será que você compreende que o que você está passando é o Senhor trabalhando? Talvez o que está acontecendo com você neste momento seja aí, aos seus olhos humanos, um plano mau, como eu disse, para acabar com você, para te derrubar, para te tirar aí, né? Mas o Senhor está dizendo para você, coloque-se na posição. Mas como José, ele teve os olhos abertos e ele reconheceu a mão de Deus. Que hoje você reconheça a mão de Deus em meio às adversidades. Olhe com os olhos espirituais, não olhe com os seus olhos físicos. Não olhe para a dificuldade, para a adversidade com os olhos físicos. Olhe com os olhos espirituais e o Senhor vai te mostrar o que Ele está fazendo. O Senhor vai te mostrar como Ele está agindo. Aí para quem está do teu lado e fala, ó, você aguenta. Fala aí, você aguenta. Fala, você aguenta. Você aguenta. Você aguenta passar pela adversidade. Você aguenta passar pela enfermidade. Você aguenta passar aí pelo desemprego. Você aguenta passar pela perseguição. Você aguenta. Sabe por quê? Porque se você está com Ele, Ele está com você. Você aguenta. José aguentou. Tantos servos dele aguentaram. Por que eu e você não vamos aguentar? Você aguenta. Está passando pela dificuldade. Ai, não vou aguentar não. Eu vou ter que sair daqui. Não vou aguentar não. Gente, eu atendo as pessoas. Não, pastora, não dá. Não dá. Não tem jeito. Eu tenho que separar mesmo. Eu não aguento. Minha querida, você aguenta. Porque você está com Deus. Ele tem um propósito de salvar a sua vida, seu casamento. Ele tem um propósito da sua família. Então você aguenta. Eu não aguento mais tomar esse monte de medicamento, essa enfermidade. Todo dia tem que tomar isso. Está acabando com o meu estômago. Aí você aguenta. Porque quando o Senhor quiser te curar, Ele vai te curar. E se Ele não te curar, agradeça porque tem medicamento. Você aguenta. Você aguenta porque Ele está com você. Você aguenta. Meus queridos, o rei Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que o ameaçava, tirar-lhe a vida. Ele declarou lá em Isaías capítulo 38, versículo 17, foi para o meu próprio bem que passei este período difícil. Isaías 38, capítulo 17. Foi para o meu próprio bem que eu passei por este período difícil. Foi para o meu próprio bem. Foi para o meu próprio bem. Quantas vezes você passa por períodos difíceis? Quantas enfermidades? Quantas pessoas que passam aí por doenças onde recebem um diagnóstico que não tem mais jeito, mas o Senhor permite passar por momentos difíceis para experimentar o seu agir. Permite passar por momentos difíceis para voltar para a casa do Pai, para estar na sua presença, para aumentar a comunhão. É o Senhor permitindo. Segundo ponto, para crescer em meio às adversidades, mantenha o foco no resultado final. Mantenha o foco no resultado final. Hebreus 12, 2a. Manter o foco no resultado final é mirar em quem vou me tornar após o processo que Deus tem em minha vida. Jesus suportou a dor na cruz e somos exortados a seguir o seu exemplo. Diz aqui em Hebreus, mantenha o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois viria. Jesus, Ele padeceu, Ele suportou, Ele sabia que Ele ia passar por uma morte de cruz, mas Ele sabia que a morte era nada perante a alegria
perante tudo aquilo que nós íamos viver depois da morte. Então, o que eu e você vamos passar ou estamos passando, para que nós possamos olhar à frente para a alegria. Hoje eu testemunho, hoje eu falo que a alegria no meu coração da conversão desta mulher, a alegria no meu coração pelo Senhor ter me permitido conhecer o meu esposo, pelo casamento que Ele me deu. Hoje eu olho e falo, poxa, quantas coisas eu enfrentei, quantas foram as lutas, e o Senhor, Ele sabia como Ele ia construir isso, e o Senhor sabe como Ele vai construir na sua vida, Ele sabe como Ele vai construir na sua casa e na sua família, Ele sabe como Ele vai construir a sua posição no seu trabalho, como Ele vai colocar você, Ele é quem sabe. Queridos, palavras ditas por alguém que sofreu num campo de concentração. Deixa eu dizer a vocês, essas palavras foram ditas por uma pessoa num campo de concentração. Alguém que sofreu num campo de concentração nazista explica o poder do foco. Ele diz, se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, você descansará. Imagina, se nós olharmos para a situação, se nós olharmos para nós vamos ficar deprimidos. Mas quando no meio das dificuldades, das adversidades, nós focamos e nós olhamos para Cristo, nós descansamos. E o Senhor está dizendo nesta noite, lembre do seu problema, lembre da sua dificuldade, da adversidade que você está passando, das lutas que você tem que enfrentar nos próximos dias, talvez da luta que você tem que enfrentar. O Senhor está dizendo, olhe, veja, mire para o foco, olhe para mim e descanse, porque eu estou com você. Você está passando por adversidades? Tenha foco e tenha o seu olhar em Jesus Cristo. Tenha foco e tenha o seu olhar em Jesus Cristo. Paulo suportou as adversidades da mesma forma, porque tinha a certeza da sua recompensa. Certa vez ele declarou, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável, que durará para sempre. 2 Coríntios 4, 17. Nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzirão para nós glória imensurável, que durará para sempre. Paulo disse também, lá em Romanos 8, de 17 a 18, se participarmos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que Ele nos dará. Nós queremos participar e partilhar aí de tantas coisas, e nós precisamos partilhar do sofrimento também. Então muitas vezes você vai partilhar de sofrimento, muitas vezes você vai partilhar de dificuldades, mas olhando para Cristo, o Senhor está dizendo, eu estou com você, e você vai também partilhar da glória, você também vai experimentar aquilo que eu tenho preparado. Para crescer em meio às adversidades, alegre-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Alegre-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Filipenses 4, versículo 4. As adversidades da vida têm a tendência de nos abater ou nos desanimar. É natural do ser humano se entristecer em momentos difíceis. Porém, se você tem vivido dias assim, siga o conselho de Paulo, aqui em Filipenses, alegre-se sempre no Senhor. Filipenses 4, 4a, só a parte A do versículo. Alegre-se sempre no Senhor. Vamos falar? Alegre-se sempre no Senhor. Mais uma vez, alegre-se sempre no Senhor. A minha e a sua alegria deve estar no Senhor. E ainda muito mais em meio às adversidades, nós devemos nos alegrar. Deus jamais nos deixará sozinho. Por isso, diante das adversidades, eu posso expressar minha alegria no Senhor, por saber que
em meio às lutas, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. A Bíblia nos diz lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8: não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor irá à frente e estará com você. Ele não vai falhar, nem vai abandonar você. Grifa este versículo, aí anota na tua Bíblia, grifa ele. Aqui está dizendo: não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor irá à frente estará com você. Ele não vai falhar, nem vai abandonar você. Ele está com você. Ele está caminhando com você. Ele está ali nas dificuldades, nas perseguições. Ele está com você. Quando você se sentir sozinho ou sozinha, creia, você não está sozinho nem sozinha. Ele está com você na luta, na dificuldade. Ele está com você. Quando Deus está presente e assume o comando, não há adversidade que nós não possamos vencer. Quando Deus está presente e assume o comando, não há adversidade que nós não possamos vencer. Talvez você está com medo e você acha que você não vai vencer. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: me coloque no comando. O Senhor está dizendo: me coloque à frente. Não vá você na frente, me coloque à frente. Eu vou à frente. E à frente você será vencedor, você será vencedora. Jesus confirmou essa promessa ao dizer: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. A confirmação desta palavra: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando Deus está presente, Ele assume o comando e nós somos vencedores. Último ponto. Para crescer em meio às adversidades, recuse qualquer oferta para desistir. Para vencer em meio às dificuldades, recuse qualquer oferta para desistir. Vou falar mais uma vez. Recuse qualquer oferta para desistir. Sabe por quê? Porque quando a gente está no meio das adversidades, quando a gente está no meio das dificuldades, a gente está procurando um caminho para sair. A gente está procurando um caminho para resolver o problema. E quando o Senhor está nos permitindo passar por essa luta, por essa adversidade, porque Ele tem um propósito lá na frente. Quando o Senhor está permitindo, porque Ele está nos amassando, porque Ele está ali, nos apertando para que nós possamos tomar o caminho e a forma que Ele quer. Sabe o que acontece? Aparece a oportunidade. Aparece a oportunidade. Aparece a oportunidade para você fazer uma coisa ou outra. Aparece a oportunidade para você sair desse trabalho e pegar outro. Aparece a oportunidade para você, olha, muda daqui ou muda dali. Queridos, nós vivemos durante 5 anos aqui, morando numa casa, aqui na rua Menino do Engenho. E numa dificuldade muito grande, porque para quem sabe, era pancadão atrás de pancadão. Eu estava grávida da Ágata, quando estava próximo de ganhar, meu pai falou: fica aqui em casa, porque se você passar mal lá, não tem como, seu marido não consegue tirar nem o carro. E aí, quando estava bem próximo da Ágata nascer, eu passei a dormir aqui na casa da minha mãe. O Leto subia comigo e eu ficava aqui junto com o Nicolas. O Leto voltava a tentar deitar, porque dormir ele não dormia lá, porque era um pancadão. Era 800 pessoas, 700 pessoas, tudo aqui, embaixo. E eu e meu esposo orando. Quantas vezes a gente ajoelhava lá na sala e falava: Senhor, faz algo, meu pai. A gente precisa dormir, ele precisava trabalhar. E a gente orando. E no meio daquela luta, no meio daquela adversidade, e orando ao Senhor. Pedindo ao Senhor que Ele colocasse uma saída. Mas nós só saímos de lá quando a oferta que veio para nós foi a oferta que Deus diz: é esta. É assim, pode sair. Ele providenciou. E surgiram outras oportunidades. Surgiram outras formas, mas não era o tempo e o momento de Deus. Quantas vezes você quer fugir da adversidade, da dificuldade, e a primeira porta que abre, você entra por ela. A primeira oportunidade você entra, e o Senhor está só forçando você, o Senhor está só trabalhando, o Senhor está te ensinando, o Senhor está te moldando, só que você não deixa ser moldado por Ele, você corre. Sabe? Você corre. Você logo desiste. Então aqui, para crescer em meio à adversidade, recuse qualquer oferta de desistir. Tiago 1, de 3 a 4 diz: entendam que os problemas vêm para lhe testar a fé,
e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que este processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descubram que se tornarão homens do caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. O Senhor nos faz passar. Sabe por quê? Porque Ele está nos amadurecendo, trabalhando no nosso caráter, nos fazendo ficar ali mais fortes, moldados realmente por Ele. Confie em Deus e não pense em desistir do processo. Siga fazendo tudo aquilo que Ele orienta. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. É necessário perseverar. Enquanto nós estivermos neste mundo, nunca deixaremos de ter problemas e nunca deixaremos de passar por adversidades. Porém, diante desta verdade, você pode escolher para avançar, crescer ou não. A decisão vai ser sua. Você pode escolher aí parar, ou você pode escolher avançar, crescer ou não. A decisão vai ser sua. Para crescer em meio às adversidades, acredite que o plano bom é de Deus. É Ele quem está fazendo. Deus tem um plano bom. Segundo, mantenha o foco no resultado final. Terceiro, alegre-se no Senhor, apesar das circunstâncias. E quarto, recuse qualquer oferta para desistir. Quero te convidar para que você fique de pé. O convite hoje é para que eu e você continuemos a seguir o caminho que Deus traçou para cada um de nós. Confiando aí em sua capacidade, a capacidade que Ele mesmo tem para guiar, Ele mesmo tem para realizar os seus propósitos em nós. O Senhor está dizendo, não desista. Você consegue. Mesmo em meio às diversidades, o Senhor está contigo, Ele te fortalece.